Bezerra usou ação judicial para barrar a pesquisa do blog do BG, tá? E eu queria falar um pouco sobre isso, Bruno Araújo e Suzy Noronha, mas às vezes é necessário a gente fazer uma linha do tempo e contar uma historinha para as pessoas conseguirem compreender as coisas. Alisson se elegeu deputado estadual em 2018, vendendo um discurso de pobrezinho, de carente, de vindo de família humilde, e estava ali na UERN, inteligentíssimo, discurso forte, entrou no Solidariedade, né, naquela equipe de Kelps Lima, que vinha daquele grupo de estudos, de formação de políticos novos, e se elegeu deputado estadual. Alisson foi extremamente arrojado e topou concorrer à prefeitura de Mossoró em 2020 contra uma família forte, tradicional, que tem uma estrutura imensa e estava no poder há muitos anos, e uma prefeita que era carismática, querida e tinha direito à reeleição, Rosalba Ciarline. Alisson começou a campanha, Rosalba foi cometendo alguns erros, Alisson foi crescendo, e chegou um momento da campanha que Alisson empatou e virou a eleição. Nenhum grande veículo de Mossoró queria publicar pesquisa que dava Alisson na frente. Pesquisas sérias, nenhum. Tinha a radiodifusora que publicava pesquisa, mas diziam que o dono da radiodifusora apoiava Alisson e por isso as pesquisas estavam contaminadas. Um belo dia, meu telefone toca e quem falava era Josenildo, do Instituto Agora Sei. Josenildo está vivo para contar a história. Dizendo que era Josenildo, se apresentando a mim, não me conhecia, que tinha pego o meu telefone com meu irmão, Flávio, e perguntando se eu tinha coragem de publicar uma pesquisa que ele tinha feito para consagrar o instituto dele em Mossoró e o blog do BG. Era a primeira pesquisa que Alisson tinha virado a corrida eleitoral em cima de Rosalba. Era a primeira. Já existia uma tendência de crescimento dele, existia uma sensação que ele ia virar, principalmente pelo erro da ex-governadora e prefeita num debate, onde chamou ele de coitadinho. E eu disse, tenho. Em 2020, o blog do BG era o segundo blog mais acessado de Mossoró. Ontem, por exemplo, Bruno Araújo, nós tivemos 111 mil acessos. Ontem, o blog do BG teve 111 mil acessos. Dia 21 de janeiro de 2026. Desses 111 mil acessos, 22.823 acessos foram de Mossoró. Qual o veículo de comunicação que teve ontem em Mossoró 22 mil acessos? Talvez eu seja o mais acessado hoje de Mossoró. O blog do BG tem hoje, Bruno Araújo e Suzy Noronha, 350 mil seguidores. Desses 350 mil seguidores que o blog do BG tem, 30.423 são de Mossoró. Nós temos 30 mil seguidores em Mossoró. Quantos perfis de jornalismo em Mossoró tem 30 mil seguidores? Voltando para 2020, eu disse a Josenildo, eu topo publicar pesquisa. Se você errar a pesquisa, nós dois estamos lascados. Josenildo olhou para mim sem ter conhecimento, disse, rapaz, eu confio muito na minha equipe e no meu taco. E com essa tendência que a gente está vislumbrando, Alisson vai ganhar a eleição. Eu publiquei a pesquisa com Alisson virando. Foi o primeiro veículo de comunicação grande que publicou a pesquisa com Alisson virando. 4 dias depois que eu publiquei a pesquisa em 2020, Rosalba Ciarline convoca a militância dela para uma granja que tem em Mossoró, que a família dela tem. O marido dela, o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, pega o microfone e me chama de bandido. Disse que eu fabriquei pesquisa de um instituto que ninguém conhecia em Mossoró para favorecer o adversário e passar a sensação de que ele iria vencer a eleição, mas não iria não.
O filho da prefeita Rosalba Ciarline, um rapaz jovem, pegou o microfone e não me chamou de bandido, nem de adulterar a pesquisa, mas disse que não acreditassem em veículos de comunicação sem credibilidade e leviano, deixando a entender que eu não tinha credibilidade e eu era leviano. O tempo passou e Alisson venceu. Na segunda-feira, após a eleição de 2020, meu telefone toca, era Alisson Bezerra. Na segunda-feira, e ele está vivo aí para confirmar o que eu estou dizendo. Para agradecer o gesto, que sequer me conhecia direito, tinha se encontrado comigo poucas vezes nos corredores da Assembleia Legislativa, mas sequer me conhecia direito, eu tive a coragem de enfrentar os poderosos para publicar uma pesquisa, dando ele na frente, e estava lá a comprovação dos resultados, e que quando viesse em Natal, se tivesse oportunidade, queria dar uma entrevista no meu programa, e depois a gente sair para almoçar e bater um papo, e assim aconteceu. Poucos dias depois de ganhar a eleição para prefeito, estava aqui na 96, dando entrevista a mim, e depois a gente saiu para almoçar. Me aproximei de Alisson, passou a ser meu amigo, meu amigo. Durante várias vezes, durante o primeiro mandato, várias vezes, Alisson, às vezes que vinha para Natal, me ligava, Alisson, o programa está aberto para você. Vinha, dava entrevista, a gente brincava, falava sempre no Zap, sempre cordial, atencioso, gente boa. E aí passamos. Chegou a eleição, a gente virou próximo, Alisson foi para os meus 50 anos, foi meu convidado, é meu amigo. Chegou a eleição de 2024. Alisson tinha uma parceria com o PL de Mossoró e acaba de chegar aqui no estúdio o senador Rogério Marinho, que pode me demitir aqui ao vivo, se quiser, está aqui no estúdio. Tinha uma parceria com o PL e as coisas começaram a desandar. E quem entrou para ajudar? BG entrou para ajudar. Porque eu achava que aquele grupo em Mossoró não podia se dividir, pensando em 2026, nesse ano que nós estamos agora. Por quê? Porque infelizmente o nosso estado descia ladeira abaixo, e eu acreditava como um sonhador que essas forças podiam estar juntas para não ter divisão justamente no processo eleitoral de 2026. Fiquei ali no meio. Quantas vezes, meia-noite, 11, 5 da manhã, eu falava com o Rogério Marinho, com o Alisson Bezerra, tentando distensionar para não ter rompimento. E no dia que foi ter o rompimento do PL com Alisson Bezerra e Mossoró, eu fui uma das últimas pessoas a falar com o Rogério Marinho e com o Alisson. E fiz um apelo: não façam isso hoje. Sentem para conversar. E naquele momento disse ao senador Rogério Marinho: o senhor está errando, senador. Está aqui Rogério na minha frente. O senhor está errando, senador. Ele disse: BG, eu preciso preservar meu grupo. Alisson está querendo ganhar tempo para na frente escantear a gente. Está aqui as palavras que ele me disse na época. E eu disse: não faça isso. E fui solidário a Alisson. O tempo passou. Stevenson foi o ano passado lá em Mossoró, de uma forma que eu não concordo, quis fazer na marra uma obra queria que a obra continuasse sem autorização e sem licença. Eu vim para esta bancada, amigo de Stevenson Valentim, e fiz críticas a Stevenson aqui, vocês dois estavam do meu lado e me escutaram. Disse: Stevenson, ninguém ganha jogo à força não. A legislação de Mossoró, ambiental, e da Secretaria de Infraestrutura precisam ser respeitadas. A obra é importante, todo mundo quer a liga, todo mundo quer o hospital, mas não jogue, Stevenson, desse jeito, jogando o prefeito na vala comum ou tentando jogar ele contra a sociedade para você obter a licença. Stevenson se chateou comigo. Até hoje, a minha relação com o Stevenson não voltou normal por causa daquele editorial que eu fiz aqui defendendo o Alisson. Até hoje não voltou. Alisson manda mensagem para mim: amigo, obrigado pela solidariedade, estou sofrendo aqui uma pressão danada, mas isso não tem nada a ver, mas vou tentar agilizar e vou lhe dando notícia. E assim aconteceu. Por que Bruno Araújo e Cis Noronha estou dizendo tudo isso? Porque se Alisson achasse que a pesquisa que eu ia publicar hoje, que é muito boa para ele, por sinal, estava contaminada,
que eu tivesse encomendado para prejudicar você, Alisson Bezerra, você tinha todos os canais para me procurar. Todos. O advogado de laboratório que trabalha para você para União Brasil, doutor Caio Vitor, já trabalhou comigo, me conhece, tem vários amigos em comum, podia ter entrado em contato comigo e ter dito: BG, tem um erro burocrático na pesquisa. Não publique amanhã, corrija isso. Mas o intuito de vocês não foi eu não publicar a pesquisa, não. O intuito de vocês foi tentar me desmoralizar. Você não vai conseguir, Alisson Bezerra. Você pode conseguir ser coronel em Mossoró, perseguir as pessoas em Mossoró, que você vem sendo acusado há muito tempo de fazer isso. Comigo você não consegue. Você está muito parecido com o Henrique Alves em 2014, quando achava que podia calar todo mundo e fazer o que queria e bem queria. Comigo você não vai conseguir, Alisson. Você não vai conseguir. E eu vou publicar a pesquisa. Sabe por quê, Alisson? Eu vou publicar a pesquisa porque foi um erro besta. O cientista já conseguiu a certidão, já está dando entrada com o número de registro dele. Daqui a pouco vai ser protocolado no processo que vocês entraram, mostrando que ninguém agiu de má fé. Você tinha todas as condições, Alisson, de fazer isso. EG, publique não. Qual é o seu medo, Alisson? Porque você está muito bem na pesquisa. Aí sabe o que é que eu descubro hoje, BA e Suzy? Que semana passada ele impediu a publicação de outra pesquisa. É a segunda ação judicial de Alisson em 10 dias para impedir divulgação de pesquisa. Qual é o seu dedo, Alisson? Você está liderando todas. Qual é o seu receio? Impediu uma publicação semana passada e tentou impedir, e impediu até agora a publicação do Bloco do BG e do meu DRN. Mas nós vamos protocolar, o juiz vai ver que não houve má fé, que não há sacanagem e nós vamos divulgar. Começou muito mal, Alisson. Não deixe correr o estado todo o que estão dizendo de você em Mossoró. Não queima a largada. É um teor meio ruim para uma pré-campanha, e principalmente numa semana tão decidida como essa, de tantas notícias, e principalmente para ele que, diante do que a gente já viu, estava muito bem e vem traçando os rumos dele muito bem. É difícil, complicado a gente entender que vão começar, talvez, judicializar uma campanha inteira. É uma das coisas mais antidemocráticas, é querer calar jornalismo, é querer calar informação, é querer usar de uma força maior, né, para tentar parar algo que é natural, que é democrático, que faz parte do processo. Seja Alisson, seja qualquer outro, para brigar com a imprensa ou querer que algo não seja noticiado sem você nem mesmo saber. O que me pergunto, o que fica o questionamento é: que medo é esse? O que é que tem por trás? O que é que não está dando errado para que o jurídico de um pré-candidato já esteja se mexendo tanto, Bea? E detalhe, sabe, Bea? Você é testemunha, Suzy, e quem estava nessa bancada, é todo mundo que me assusta aí. Eu sempre fui um crítico, quanto mais, de Álvaro Dias. Sempre. Sempre. Pode entrar no YouTube desse programa aí. Enquanto o Álvaro foi gestor dessa cidade, eu fui um crítico, quanto mais, de Álvaro, batendo palmas para ele na época da pandemia. O que não falta é crítico. Inclusive que Álvaro muitas vezes tinha postura dessa, tipo aí, de coronel. Desses 3 candidatos, de Cadu, de Alisson e de Álvaro, Álvaro é o que eu tenho menos aproximação e menos empatia. Eu tenho muito mais empatia e aproximação com Cadu e com Alisson. Aí o cabo fazer isso comigo, tentar me desmoralizar, rapaz. Olha só. A campanha eleitoral, ela é feita por decisões que são tomadas todos os dias. O resultado da campanha também. Quando você vê um cenário que, se a gente avaliar o último ano de pesquisas publicadas, Alisson Bezerra lidera absolutamente todas e com uma margem relevante em relação ao segundo colocado. Seja ele quem for o segundo colocado. Mas quando chega no ano da eleição e no intervalo de 10 dias, num período de pré-campanha, a gente está falando ainda do primeiro mês do ano, 2 ações judiciais para impedir a publicação de pesquisas, tem algumas razões pelas quais isso pode ter acontecido. A primeira delas, talvez a pesquisa não mostre isso, porque a pesquisa é um recorte muito específico daquele momento, mas pesquisas internas podem dar um tom de que há um teto chegando. A pesquisa pode, essa ação também pode querer dar o tom de que há uma tentativa
de veículos de comunicação quererem persegui-lo, para lá na frente construir a narrativa de perseguido, porque é pequeno, é de uma cidade do interior. Então, assim, Alisson, ele tem um potencial político-eleitoral enorme, é um jovem político, aprovadíssimo em Mossoró, mas as histórias que se começam a contar no entorno do hoje pré-candidato Alisson Bezerra podem depor fortemente contra ele num futuro muito próximo. Então, eu repito aqui, a campanha eleitoral ela é construída dia a dia com cada decisão. Então, sugiro que pense melhor sobre cada uma delas. Faltam 10 meses para a eleição. 10 meses para a eleição, muito bem lembrado. A gente está em janeiro, Bea. E o cara está judicializando. Eu não sei nem quem é outra pesquisa, quem é o veículo, quem é o dono. 2 pesquisas, 2 ações judiciais em janeiro, gente. Em janeiro. Quer dizer que se for contratado, então, por pessoas próximas de Alisson, do grupo de Alisson, que ele tenha conhecimento, ele não entra na justiça. Mas se não for, vai entrar tudinho. Pode contratar advogado, viu, Alisson? Pode contratar, porque agosto, setembro, outubro vai ter publicação de pesquisa, viu? Pode contratar e tenta inviabilizar todos os estudos e todos os veios de comunicação. É um esforço. Entendeu? É muito parecido com a arrogância e com a estruturação da campanha de Henrique Alves em 2014. É muito parecido. Bruno, e eu repito, o cenário, pelo menos o cenário público, não dá justificativa para ações desse tipo. Porque a justificativa dada na ação é de que o registro do estatístico não estava válido. O estatístico é estatístico? Se existe essa tecnicalidade, isso pode ser corrigido? Você atacar a pesquisa por isso, sabendo que o indivíduo é estatístico, mas o problema é só o registro, amigo, não, e você está comprando uma briga de um tamanho que, sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena. Especialmente com base em tudo que Bruno narrou aqui. E aqui, longe de querer fazer qualquer tipo de defesa. Mas, como o Bruno disse, uma ligação. Bicho, essa pesquisa vai sair, tá assim, assim, assado. O problema não era esse. O problema, eu repito, porque debaixo da superfície, eles estão vendo algo que o público ainda não viu. Pois é, e a preocupação de encontrar um erro para embargar, porque teve que procurar. Como diz o Matuto, como diz lá em Mossoró, teve que cascaviar para encontrar algo que coubesse uma ação dessa. A preocupação é grande, então... Quero ver ele entrar na justiça contra o TS2, né? A TS2, o dono do TS2 era secretário da gestão dele. Bora ver se ele entra na justiça contra a TS2. Entra aí, Alisson. Quando a TS2 for publicar pesquisa lá na TCM, entra na justiça.